no seu grade curricular da metalurgia. Metalurgia é extremamente importante. Bom, eu falei por questão de entusiasmo, mas eu queria, além de cumprimentar pela oportunidade, lembrar que a aplicação do aço estrutural evoluiu muito no mundo, principalmente a partir dos anos 50. Eu estou entrando nesse detalhe porque eu acompanhei essa parte, né? Eu sou formado em 59, tem muitos anos, mas e que todos esses exemplos formados pelo colega Edson estão intimamente relacionados com a natureza das pesquisas. Por exemplo, vamos falar nos aços, com relação aos aços estruturais mais, cada vez mais aplicável, que são os aços de resistência, vamos dizer, média, média falando dentro daqueles estruturais que, conforme ele apresentou, né, desenvolvido no mundo pelos Estados Unidos e depois pelos japoneses, que hoje são os exemplos marcantes em toda a construção, praticamente a área civil, especialmente civil, eles estão presentes, porque são aços de resistência mecânica de média para levemente alta, até níveis dos 400 megapascal, e por ser resistente à corrosão atmosférica. Exemplo está aqui no Rio, o elevado perimetral que foi derrubado, tem meio século e não tem corrosão de espécie alguma. Isso tudo devido às pesquisas, que não estão muito longas. A aplicação em larga escala era crescente desses aços da década dos anos 40. Mas há muitos anos, com todos esses elementos, conforme o Edson apresentou, que foram a chave, foram as bases para chegar a este número. Então, a engenharia civil, ela deve ficar muito por dentro, procurar se inteirar para poder ter estímulo de mais aplicação de aços do que ocorre aqui no Brasil. Essa é a minha observação que eu tive a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, da minha parte. Eu vou fazer um comentário, mas eu continuo aberto, que aí eu faço todos. Quer falar? Ninguém quer falar nada? Ah, ele quer falar. Não, não tem isso não. A gente tem que trocar diálogo, mesmo que o colega vai falar. Aliás, antes de você falar, perdão, eu pediria que levantassem o braço. Isso é por conta da nossa estatística aqui. Aqueles que são alunos de engenharia, levantassem o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que o casalzinho que saiu também, pela fisionomia deles, era. Quer dizer, então teríamos 12 num grupo de 21 pessoas. Eu fico particularmente feliz com isso, porque talvez na linha do que você falou, viu? Embora você tenha centrado nos engenheiros, mas a gente precisa trazer essa garotada para cá, para, de uma certa maneira, podermos dar a nossa contribuição à cultura de engenharia, que é uma coisa que a gente não tem normalmente no currículo da formação. Cada um de vocês está doido para trabalhar no mercado, independentemente do mercado estar ruim por fatores econômicos. E aí fica naturalmente aquela ansiedade, aquela vontade de aprender a fazer alguma coisa, aplicar aquela fórmula. Então, com elementos finitos, fazer um monte de exercícios nas mais diferentes áreas. E aí não vai sobrando tempo para uma certa formação cultural que tem influência no raciocínio e tem, consequentemente, influência na engenharia, que é uma profissão racional. Fala. Eu queria que você se identificasse. O Tomás de Aquino, eu disse logo, o Tomás de Aquino, nosso colega. Diz seu nome, por favor. Boa noite. Meu nome é Luiz César, faço engenharia mecânica. Opa. Onde? Eu estou fazendo na Estácio aqui. Na Estácio. O senhor comentou da sementita, né, que precipita nos interstícios. Eu queria saber se esse é aquele grande problema chamado, eu acho que é um problema geral, pelo menos já foi em alguma época, não sei agora como é que está na indústria, de sementita terciária. É exatamente isso que você falou? Porque se você der o nome de primário, secundário, terciário, você vai ver que essa é a situação limite dela. Quando ela não tendo mais possibilidade de formar a perlita com a ferrita,
ela vai lá para o contorno. Eu, no meu tempo, e como apareceu inclusive aqui, nós chamamos de proeutetoide. Mas é a mesma coisa. Agora, o que ela provoca? Ela é ruim, do ponto de vista da aplicação tecnológica. Ela dificulta a capacidade de conformação, seja a baixa temperatura ou a alta temperatura. Ela dificulta a soldabilidade pela influência negativa dela na difusão no estado sólido. E ela dificulta as aplicações estruturais. Quando Tomás de Aquino lembrou os aços mais recentes, não necessariamente modernos, de ontem ou de anteontem, eles surgiram exatamente porque o recurso que a gente tinha, diminuir o tamanho de grão ou de aumentar o teor de carbono, era falência, porque você era obrigado a fazer seções de muito grande dimensão para que o carregamento, né, dividido pelas respectivas áreas de resistência, pudessem dar uma tensão mais baixa. O que é absurdo, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista estético, né? Uma estrutura delgada, de aço carbono, de baixo carbono, eu tenho que me controlar para não sair do assunto mais primário, mas, de qualquer maneira, é isso mesmo. Essa sementita de contorno é extremamente fragilizante. O material fica totalmente inviável para qualquer aplicação de natureza estrutural. Agora, deixa eu falar uma coisa. Existem tratamentos térmicos, não sei se era isso que o colega ia dizer. Ninguém ficou satisfeito com isso, é aquela tal curiosidade. Existe um tratamento térmico de esferoidização dessas sementitas que dá origem a uma esferoidita, que ela continua no contorno porque ela não tem vaga dentro do grão. Mas, por ser esférico, ela acaba diminuindo a fragilidade porque ela começa a escorregar sobre as outras. Então, se você olhar sobre o nome esferoidização da sementita, você vai ver que tem lá um tratamento térmico. Aí você vai ver outros nomes como ledeburita. Mas, ou seja, a gente contorna relativamente o problema da sementita proeutetoide com esse tipo de tratamento térmico de esferoidização. Ricardo, nosso... Ricardo, aqui do Clube de Engenharia, e chegando ao fim na chefia aí da DCO, né, porque nós completamos o tempo de 4 anos, né, mas a gente vai continuar aqui no clube e também estaremos concorrendo à divisão de Ciência e Tecnologia, que inclusive o Tomás vai participar também com a gente, vai fazer parte dessa, se a gente for eleito, claro, né? Mas eu gostaria de parabenizar a palestra do professor Edson Monteiro, porque ele entra no âmago da questão, na ciência mesmo. E, por causa disso, a gente vai ter que programar algumas palestras suas na DTE de Ciência e Tecnologia. Nós, praticamente, a gente se especializou muito em concreto armado, e a gente fica lembrando a evolução que foi proporcionada pelo desenvolvimento do estudo do aço em si, que nos primórdios o aço praticamente não tinha esforço nenhum, ele não trabalhava nas estruturas. Hoje nós chegamos ao estádio, tínhamos chegado ao estádio 2, posteriormente ao estádio 3. Esse estádio 3 causou uma revolução impressionante no cálculo estrutural. Hoje, praticamente, a gente só usa estádio 3, quando o ferro está no limite do escoamento, provocando modulações, né, das estruturas delgadas espetaculares. E essa evolução continua ainda hoje com concreto de alta resistência, que não sei se vai chegar aos limites do aço, simplesmente. Acredito que é quase impossível isso. Mas está chegando lá também a um limite impressionante. Portanto, era só essas observações que eu queria fazer, parabenizando mais uma vez o professor Edson, e vamos contar com ele futuramente em novas palestras na DTE de Ciência e Tecnologia. Obrigado. Agora, a sua observação enseja um comentário aqui. O presidente Francis Bogossian, que não está aqui presente hoje, porque ele está
em dois momentos de relativa dor, que são 2 missas de homenagem póstuma, né? Uma delas, a esposa do nosso conselheiro Olavo Cabral, que faleceu semana passada, e uma outra de uma pessoa do relacionamento familiar dele. E coincidiu de uma ser às 18 horas e outra às 18h30 em 2 igrejas próximas. Então ele pediu que eu manifestasse, que eu desse essa informação. Gostaria de estar aqui. E ele foi quem me convocou, eu acho que todos sabem, eu sou chefe do gabinete da presidência, me convocou para armar esse ciclo de inverno. Então, nós fizemos isso assim na base do conhecimento que a gente tem com os colegas, uma coisa bastante diversificada, mas querendo que os alunos de engenharia viessem. Eu estou muito satisfeito com essa presença de alunos. Mas eu me arvorei, me candidatar a ser uma das pessoas, eu expliquei isso a ele então aceitou. Se eu já disse isso a algum de vocês, perdão, uma repetição, mas isso vem a propósito da observação do doutor Ricardo. Quando eu fui convidado naquela oportunidade por aquela divisão para falar para aquelas pessoas da CPRM, eu fui falar de um assunto de nível muito mais avançado que essa nossa conversa de agora. Eu fui falar como é que o nióbio, o nosso nióbio, porque somente nós o temos, como é que o nióbio interfere na precipitação de uma fase austenítica, sob controle na usina metalúrgica, para produzir um aço de baixíssima liga, altamente resistente. Isso quer dizer o seguinte: se a gente esquecesse todas as aplicações de aço, do tipo que eu aqui mencionei, e só trabalhássemos com nióbio, ele atenderia todas as nossas aplicações, sem que isso representasse qualquer problema de natureza econômica verdadeira, não com fraude, é claro. Então, é mais ou menos o que você falou. Você disse assim, só trabalha no estágio 3. Mas você sabe o 1, o 2. Mas você chega a um ponto em que é fatal você não retornar na tecnologia. Isso acontece na metalurgia. Mas a gente não pode falar na maneira de atuação dos carbetos e dos carbonitretos de nióbio, numa estrutura austenítica, numa laminação controlada, sem saber isso. Porque toda hora a gente vai ficar com uns vácuos de informação. Então eu disse para o Francis, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma palestra que eu considero muito básica, fundamental. Até no título do livro, eu vou dizer o mais elementar. Se houver repercussão, e houver disponibilidade de tempo mais adiante, a gente não vai ter a pretensão de dizer que vai fazer um curso de metalurgia mecânica aplicada ao cálculo estrutural ou ao projeto estrutural. Não é isso. Mas a gente poderá, em 3, 4 palestras adiante dessas, mostrar como foi a evolução, não é? Da aplicação microestrutural para fazer com que a gente alcançasse níveis de estruturabilidade com coisas que a gente dispõe. Ferro a gente tem. Pode parar de trabalhar tudo e trabalhar só com carajás. Nióbio a gente tem quase 100%. Somente com esses 2 elementos, nós somos capazes de dominar tecnologicamente todas as aplicações estruturais de aço. A observação feita especificamente ao caso da perimetral, que lá aquela estrutura era de aço cortem. E esses aços são aços de alta resistência e de resistência à corrosão. Na época em que a perimetral foi feita, esse aço cortem não era conhecido e produzido há menos de 15 anos. Era, portanto, uma coisa extremamente moderna. Quer dizer, não foi à toa que aquela viga sumiu. A viga não sumiu, mas sumiu uma viga de cortem. Eu posso abusar de vocês e contar só uma coisa pequenininha, e eu estou na televisão. Olha bem uma coisa. Nós temos o nióbio desde que a Terra
se formou e se solidificou. Eu tenho que fazer aqui o controle das minhas informações. Tomás de Aquino falou da Usiminas, do envolvimento dele lá. Vou romancear um pouco a história. Não posso dar nomes, fatos. Mas um dia os japoneses, numa exposição internacional acontecida na Europa, mostraram que um cilindro de oxigênio, desses que a gente usa em soldagem oxacetilênica, tinha um peso tão pequeno que eles carregavam com uma facilidade tão grande comparativamente ao que normalmente se via quando se carregavam os cilindros de oxigênio. Ficou logo evidenciado que ali tinha menos material do que os dos cilindros convencionais. O que era aquilo? Era um vaso de pressão com uma espessura menor do que a espessura utilizada nos anteriores. Só que se você diminuísse a espessura nos anteriores, você fatalmente não resistiria à pressão interna do oxigênio. Ou pelo menos você ficava muito mais próximo do momento crítico dele falhar. Então alguém tinha mexido no material. É grande a redução de espessura. O que foi que os japoneses mostraram com aquilo? E houve uma encenação desse tipo. Não é o Edison que está nessa fisionomia romântica colocando filigranas, não. Eles haviam produzido pela primeira vez as chapas de aços laminados por laminação controlada com microligação de nióbio. Em 1974, a Usiminas teve a primeira instalação de laminação controlada num laminador que foi construído na própria Usiminas. Agora, vamos voltar um pouco atrás. O que os japoneses conheciam de ciência mais do que nós, brasileiros, em relação à utilização do nióbio? Você pode dizer, nós não fomos tão capazes quanto eles, como o restante do mundo. Vamos dizer assim, para simplificar. Tá bom, então a gente perdeu por inteligência e conhecimento. Vou aceitar isso. Vou aceitar com bastante restrição, porque a gente já sabia, na teoria, a influência do nióbio na microestrutura austenítica, que é